Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Então, hoje nós vamos iniciar o documento 146, apresentar o documento, e espero que seja de proveito de todos. Vamos lá compartilhar. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu a... Não. Não, Tela cheia? não. E agora? Agora sim. Então Mas tá eu acho que você joia. está. Não é a página de rosto, eu acho. Sim, Ah, agora agora sim, sim. né? Aham, tá certo. Então, nós vamos ver Jesus, esse documento, o nome desse documento é a primeira campanha de pregação na Galileia. Então, quando Jesus vai com os seus discípulos e apóstolos para a Galileia, na realidade ele já estava em Cafarnaum, que é a Galileia também, mas aqui ele vai, que Cafarnaum, vamos dizer, é o quartel-general, né, dos apóstolos ali, né, era onde eles ficavam sempre que precisavam descansar ou algo assim, ou tirar uma parte da pregação. Então, agora ele vai para outros lugares. Então, nesse documento, nós vamos ver ele pregando em Rimon, depois, no segundo, ele vai para Jotapata, e depois tem uma parada em Ramá, depois ele vai pregar o evangelho em Iron. Lilian, você não está mais compartilhando, é isso mesmo? Era para estar. Não, não tá. Eu tô vendo aqui, tá Ah, é? compartilhando sim. Eu não tô. Pra mim tá a tela com todo mundo. Deve ser problema no meu. Talvez eu vou sair e entrar de novo. Tá. Depois ele Mesmo volta problema. para Caná, e nós vamos ver também, nós vamos ver agora, né, hoje, até o 4, Evangelho em Irom. Depois a segunda parte, ele vai para Caná, tem a questão lá do suposto, né, que todo mundo achou que era a cura do filho da viúva em Naim e em Endor. Então, só para nós lembrarmos da Palestina na época de Jesus, então nós temos aqui, nós já vimos várias vezes esse mapa, mas é bom lembrar então que a Palestina fica aqui ao norte, né? Desculpe, a Galileia fica ao norte, e aqui do ladinho nós temos o Mar da Galileia, que na realidade é um lago, né? Que eles também chamam de Lago de Tiberíades. E embaixo, aqui ao sul, nós temos o Mar Morto. Então, ao norte nós temos o Mar da Galileia e ao sul o Mar Morto, que são lagos na realidade, né? Depois, embaixo, nós temos a Samaria e depois a Judéia. Então, Jesus ele vai fazer aqui a sua campanha na Galileia. Então, aqui na apresentação é falado o seguinte, que na primeira viagem de pregação pública pela Galileia, essa viagem começou no domingo, dia 18 de janeiro do ano 28 depois de Cristo, e continuou durante cerca de 2 meses. Então, foram 2 meses essa campanha, terminando com o retorno a Cafarnaum no dia 17 de março. Nessa campanha, Jesus e os 12 apóstolos, ajudados pelos antigos apóstolos de João, pregaram o evangelho e batizaram os crentes em Rimon, Jotapata, Ramá,
Zebulon, Irom, Giscala, Corazim, Madom, Caná, Naim e Endor. Então, todas essas vilas, algumas eram aldeias, né? Algumas eram cidades mesmo. E ele continua aqui, né? Que nestas cidades permaneceram e ensinaram. Enquanto ao passar por muitas outras aldeias menores, eles proclamaram o evangelho do rei. E essa foi a primeira vez que Jesus permitiu aos seus seguidores pregar sem restrição. Nessa viagem, ele os advertiu em apenas 3 ocasiões. Aconselhou-os a permanecerem afastados de Nazaré e a ser discretos quando passassem por Cafarnaum e por Tiberíades. Foi uma fonte de grande satisfação para os apóstolos sentirem, afinal, que tinham liberdade para pregar e ensinar sem restrição. E todos se lançaram à obra de pregar o evangelho, ministrando aos doentes e batizando os crentes com grande seriedade e muita alegria. Então, eles estavam todos bem animados, né, para sair pregando o evangelho e distribuir essa boa nova, né, falar da boa nova do reino de Deus. Então, agora vamos ver eles pregando em Rimon. E nós vamos ver várias vezes esse mapa, que esse mapa é da Galileia. Nós temos aqui no meio o Mar Morto, né? Aqui Cafarnaum, da onde eles saíram. E a primeira foi em Rimon. Então, aqui mais ao sul, perto de Caná, né? Então, é a primeira parada deles. Esse mapa, ele tem vários mapas lá no site da Fundação Urântia. Então, quando vocês quiserem pesquisar, é só entrar no site da Fundação Urântia e lá vocês vão encontrar em materiais de estudo mapas. Então, tem mapas de praticamente cada documento, né? Então, esse mapa 23 é do documento 146. Então, é bem interessante porque é nos passos de Jesus, né? Então, ali eles procuram colocar todas as vilas e cidades que Jesus e os seus discípulos evangelizaram. A pequena cidade de Rimon dedicou-se certa vez à adoração de um deus babilônico do ar, Ramã. Muitos dos primeiros ensinamentos babilônicos e do zoroastrismo eram ainda abraçados pelas crenças dos rimonitas. Por isso, Jesus e os 24 devotaram grande parte do seu tempo à tarefa de deixar evidente a diferença entre essas crenças mais antigas e o novo evangelho do bem. Ali, Pedro fez um dos grandes sermões da sua carreira inicial, sobre Arão e o bezerro de ouro. Então, vejam aqui, né, que eles já sabiam de antemão que público eles iriam encontrar em Rimon. Eles sabiam que eles eram bastante influenciados, né, por esses ensinamentos, principalmente do zoroastrismo, que nós vimos anteriormente já sobre Zoroastro, né? Embora muitos dos cidadãos de Rimon hajam se tornado crentes dos ensinamentos de Jesus, eles causaram grandes problemas para os seus irmãos em anos posteriores. É difícil, no curto tempo de uma única vida, converter adoradores da natureza à plena comunhão da adoração de um ideal espiritual. Muitas das melhores ideias sobre a luz e as trevas, o bem e o mal, o tempo e a eternidade vindas dos babilônios e dos persas foram incorporadas mais tarde às doutrinas do chamado cristianismo.
E essa inclusão tornou os ensinamentos cristãos mais imediatamente aceitáveis aos povos do Oriente Próximo. De um modo semelhante, a inclusão de muitas das teorias de Platão sobre o espírito ideal ou sobre os arquétipos invisíveis de todas as coisas visíveis e materiais, mais tarde adaptadas por Filo para a teologia dos hebreus, fez com que os ensinamentos cristãos de Paulo passassem a ser facilmente aceitos pelos gregos ocidentais. Então, aqui nós podemos ver como várias coisas já foram para facilitar a compreensão, e muitos filósofos, tipo o Filo aqui, né? Eles já incorporaram vários conhecimentos anteriores, tanto de Platão, né? E de vários outros filósofos aí, os gregos também, e para que a religião de Jesus fosse mais compreendida, e eles tiveram sucesso, né? Mas como nós já vimos anteriormente, eles fizeram várias concessões a esses conhecimentos. Então, é como se a mensagem de Jesus ficasse, como é que eu posso dizer, um pouco desviada, né, daquele intento, aquele intento que Jesus realmente queria. Se vocês tiverem, eu gostaria até que vocês participassem com algum comentário, ou se vocês tiveram algo que chamou atenção no, no texto que vocês quiserem colocar, pode, levantar a mão a qualquer hora, né, a qualquer tempo, e colocar, ou alguma visão que vocês têm, diferente daquela que eu coloquei. Roberto, pode falar. Eu achei interessante que o nome dessa deidade é Ramã e parece muito com Rama. Na Índia, eles cultuam a deus Krishna e Rama. Eu não sei se tem relação, mas eu acho impressionante como o livro de Urântia é preciso em detalhes. E esse é o comentário. Uhum. Você fala Ramã, porque a cidade era Rimon, né? Então, é essa a conexão que você estava fazendo? De Ramã com Rimon? É porque no parágrafo que você leu, Ah, diz que eles adoravam a deidade Ramã, o deus do ar. E sim, Ramã parece com Rama, que entendi. é uma deidade adorada e cultuada na Índia. É a sétima Ah, sim, tá certo, manifestação. no parágrafo anterior. Uhum. É isso. Obrigada, Roberto. Quem é o próximo que levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Eu, Lília. Fernando. Fernando. Sim, esse texto que você leu aí, que muitas crendices e teorias e enxertos, né, foram colocados na, na mensagem, no evangelho, né, incipiente daquela época, para facilitar mais a conquista dos moradores daquela região, do Oriente, né, e depois foi se alastrando, né, para todo o Império Romano, né. É aquela faz-nos remeter àquilo que foi dito, né, que não se coloca o, um, um pedaço de pano velho, né, uma roupa rasgada nova, né, ou ao contrário, né, e também fala do vinho, né, do vinho novo, né, e do vinho velho. Então é preciso ter esse jogo de cintura, essa sabedoria para colocar os ensinamentos verdadeiros de Jesus em meio, né, a toda essa confusão ideológica e conceitual e doutrinária, né, de crenças, para que o verdadeiro ensinamento seja atingido, né, atinja os corações daqueles que são realmente sinceros, né. A gente tem
o caso de Paulo, né? Anotado e descrito na carta, no livro de Lucas, né? No Ato dos Apóstolos, quando fala lá que Paulo, em Corinto e Roma, ele foi pregar, né? Depois que ele aceitou o cristianismo, foi pregar em uma das cidades da Grécia e viu muitos altares dedicados aos deuses e ele viu um altar que não tinha nenhuma escultura e estava apenas tinha uma inscrição embaixo ao Deus desconhecido. Então ele teve a expertise de falar desse Deus desconhecido para aqueles gregos ali e ele conquistou muitos cristãos, né? Então essa é a deixa, né? A Sim. gente não agredir as religiões e a crença das pessoas, mas colocar de maneira sutil e de maneira clássica e inteligente os ensinamentos de Jesus, né? É isso. Partir do conhecimento, né? Exato. Que a pessoa tem. Muito bem, obrigada. Deixa eu voltar. Então tá, então vamos continuar. E foi em Rimon que Todã ouviu pela primeira vez o Evangelho do Reino. E mais tarde levou essa mensagem à Mesopotâmia, e mesmo até mais adiante. Ele estava entre os primeiros a pregar as boas novas àqueles que residiam além do Eufrates. Esse personagem Todã, eu não sei se alguém conhece. Eu procurei, mas não encontrei mais informações sobre ele. Então, se alguém souber, compartilhe, porque não encontrei mais, mas ele deve ter sido uma pessoa bastante importante, né, para levar o reino a esses lugares aí, além do rio Eufrates. Então, agora vamos ver, já passamos para outra parte, onde Jesus vai para Jotapata. Então, ali ele estava aqui em Rimon, e eles vão para Jotapata, que é outra cidade ali perto. Conquanto a gente comum de Jotapata haja ouvido Jesus e os seus apóstolos com alegria, e embora muitos tenham aceito o evangelho do reino, foi a palavra de Jesus aos 24, na segunda noite da permanência deles nessa aldeia pequena, que deu personalidade à missão de Jotapata. Natanael estava com a mente confundida pelos ensinamentos do mestre a respeito da prece, da ação de graças e da adoração. E em resposta à sua pergunta, Jesus falou prolongadamente para melhor explicar o seu ensinamento. Resumido e colocado em uma linguagem moderna, esse discurso pode ser apresentado enfatizando os seguintes pontos. Então, é interessante aqui a gente prestar bastante atenção, porque Jesus vai nos dar várias lições sobre essas questões da oração, né? Da prece, em ação de graças, da adoração. Então, tudo e esse ensinamento aqui, ele fez aos 24 discípulos, que eram os doze apóstolos, né, dele, e mais os 12 de João. Então, aqui ele vai, e era Natanael que estava, assim, bastante confuso, né, com essas questões, e Jesus, então, colocou que o que para nós, aqui é dito que era uma linguagem moderna, né,
lógico que foi numa outra linguagem, né, numa outra língua, então eles enfatizaram essas questões, mas Jesus deve ter dito bem mais. Essas questões são a principal. Então, a questão número 1, a atenção que se dá à iniquidade consciente e persistentemente dentro do coração do homem destrói gradualmente a conexão tecida pela prece da alma humana com os circuitos espirituais de comunicação entre o homem e o seu Criador. Naturalmente que Deus ouve os pedidos dos seus filhos, mas quando o coração humano, deliberada e persistentemente, abriga conceitos iníquos, isso leva gradualmente à perda da comunhão pessoal entre o Filho da Terra e o seu Pai Celeste. Então, até parece uma coisa assim, que com os conceitos que a gente viu anteriormente, é uma coisa lógica, porque se Deus é amor, ele só vai perceber aquilo que é amor, né? Então, consequentemente, você vai perder essa conexão com Deus se você volta o teu coração para coisas que não são amor, né? Se você sente outra coisa que não é, mesmo que você tenha orado, você vai perdendo essa conexão. Você vai, assim como você pode construir, você pode perder. Então, o cuidado que a gente tem, né, de se afastar dessas coisas que não são, vamos dizer, da iniquidade. A iniquidade daí é além do pecado, como nós vimos, né? A pessoa que é iníqua, ela peca repetidamente. Então, ela faz aquilo com insistência, né? Quando você faz algo com insistência, quando você peca com insistência, você vai à iniquidade, né? Então, ali ele fala que é uma coisa consciente e persistente. Então, se você vai dando ouvidos a isso cada vez mais, você vai perdendo a conexão com o divino. Isso parece lógico, né? Vai perdendo aquela conexão, inclusive quando se busca a Deus, bom, você vai acabar nem buscando mais, né? Porque como você não, e outra questão aqui também que não adianta só você rezar, fazer uma prece, se você não age de acordo, não age de acordo com aquilo ah, com as leis divinas, né? Número 2. Se eu não vir, se por acaso, Sueli ou alguém me ajuda, se eu não vir a mãozinha, Aham, é, daí você me avisa, pode porque às deixar. vezes a gente se distrai, a mão aparece e daí ela some. Então vamos ao 2. A prece, que é incompatível com as leis conhecidas e estabelecidas de Deus, é uma abominação para as deidades do paraíso. Se o homem não ouve os deuses, quando falam a sua criação por meio das leis do espírito, da mente e da matéria, o próprio ato de um desdém deliberado e consciente da parte das criaturas faz com que os ouvidos das personalidades espirituais deixem de escutar os pedidos pessoais desses mortais, desobedientes e sem lei. Jesus citou para os seus apóstolos a passagem do profeta Zacarias, mas eles recusaram-se a ouvir e, sacudindo os ombros, fecharam os ouvidos para não ouvir. Sim, eles endureceram como pedra os seus corações, para não ter que ouvir a minha lei e as palavras que eu enviei, pelo meu Espírito, por meio dos profetas. E, portanto, os resultados dos seus maus pensamentos caem como uma grande ira sobre as suas cabeças culpadas. E aconteceu que eles gritaram por misericórdia, mas não havia ouvido aberto para escutá-los. E então Jesus citou o provérbio do homem sábio que disse: aquele que ensurdece o seu ouvido
para não ouvir a lei divina, até mesmo a sua prece será uma abominação. Então, é interessante essa parte aqui, né? Porque como você tem que estar com o coração, como é que posso dizer? Um coração sincero e puro para fazer as preces, né? E nós vamos ver também depois que nós fazemos as preces, mas aquilo que, se a nossa prece coincide com a vontade de Deus, realmente ela será feita, né? Realmente ela será realizada. Então você vê que, mas os corações das pessoas que pedem para si coisas materiais, porque a prece é incompatível com as leis conhecidas, quer dizer, quem pede muitas coisas materiais, vamos dizer assim, né? Coisas para o seu bem próprio, não pensando nos outros, eu acho que também é uma abominação. Não sei o que vocês pensam dessa parte aqui, né? O que é uma abominação. Ou mesmo pedir coisas assim que a gente nem pensa, né? Mas que não vão fazer o bem ao próximo, vamos dizer assim, né? Tem gente vamos dizer assim, até pragueja, tá? Então, eu acho que essa seria uma abominação, porque se o coração não está repleto do amor de Deus, muitas vezes a pessoa pode pedir alguma coisa que não é, que está bem longe, né? Então, lógico que eh, isso seria uma abominação para aqueles seres espirituais, para Deus, para Jesus e para aqueles que escutam as nossas preces, né? Lógico que eles não vão ouvir, porque são coisas que nem poderia. Então essas pessoas vão perdendo essa conexão, eu acredito assim, né? Vejo assim, eles vão perdendo tanto essa conexão que mesmo que eles orem, a sua oração não chega, não consegue chegar, porque não é sincera também, né? E nem bem feita, porque é uma oração que nem sabe o que pedir direito, se pede coisas que não são espirituais, vamos dizer assim. Filha, Eu levantei a mão. Então, por exemplo, o que que seria uma abominação? Muitas vezes você vê pessoas querendo, ai, por que que Deus não mata essa pessoa? Por que que Deus não tira do caminho? Porque, né, isso é uma abominação, Deus nunca faria isso. E se a gente também lê até nos Salmos, às vezes tem algumas coisas assim que são meio. A gente tem que levar em conta a época, né? Mas que não faz muito Sim. sentido, né? Para Deus destruir meus inimigos. Não, né? Deus não vai fazer isso. É, Um pai de amor não faz isso. sim. Bem Henrique? pensado. desculpa, só ia avisar que a Su estava com a mão Ah, levantada. tá bom. Então tá. Mais alguém? Eu posso continuar. Então vamos ver o número 3. Então, ao abrir o lado humano do canal de comunicação entre Deus e o homem, os mortais imediatamente disponibilizam o fluxo sempre constante da ministração divina às criaturas dos mundos. Quando o homem ouve o Espírito de Deus falar dentro do coração humano, inerente a essa experiência está o fato de que Deus simultaneamente ouve a prece desse homem. O propósito, o próprio perdão do pecado opera desse mesmo modo inequívoco. O Pai no céu já vos perdoou, antes mesmo de terdes pensado em pedir o perdão a Ele. Mas esse perdão só se torna disponível à vossa experiência religiosa pessoal no momento em que vós perdoardes os vossos semelhantes. O perdão de Deus não está de fato condicionado ao perdão que dais aos vossos semelhantes, mas é condicionado precisamente assim, na experiência.
E tal fato da sincronia entre o perdão divino e o humano foi, desse modo, reconhecido e incluído na prece que Jesus ensinou aos apóstolos. Então, realmente, né, perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai as nossas ofensas. Então, Jesus nos ensinou assim, e muitas vezes as pessoas citam, falam o Pai Nosso, dizem o Pai Nosso, ou oram, e não percebem, né, essa grande lição. Dentro do Pai Nosso há muitas, cada frase é uma lição de, de teológica, né? Que nós tivemos de Jesus. Mas muitas vezes muitos repetem e não pensam naquilo que estão orando realmente, né? Se a gente rezar um Pai Nosso, pensando realmente em cada frase que Jesus nos ensinou, ele vai ter essa do perdão. E é tão lindo, né, porque às vezes nós não conseguimos nos perdoar, tem certas coisas que nós fazemos que nós não conseguimos nos perdoar, mas é tão lindo quando a gente sabe que Deus mesmo já nos perdoou, antes mesmo da gente pedir perdão, porque Ele conhece tudo, né? Mas ele espera que a gente perdoe as pessoas que nos ofendem, e isso é uma coisa bastante difícil para nós, não é fácil, mas é um exercício espiritual que nós devemos fazer, e pelo menos dizer, eu quero perdoar esta pessoa, né? Eu quero perdoar esse meu irmão, e eu quero me perdoar, porque muitas vezes nós mesmos a gente exige muito de nós mesmos. E eu acho que essa exigência que nós fazemos de nós mesmos, nas nossas ações, é porque nós queremos a perfeição. Nós estamos no caminho da perfeição. Esse é o nosso objetivo. Então, eu, pelo menos, quando eu erro, para mim é muito difícil. Muito difícil porque eu não gosto de errar, não gosto que ninguém chame a minha atenção, mas acho que muitas vezes eu erro para ser um pouquinho mais humilde, né? Ou então alguém vem e diz, ó, você fez isso, não está muito certo. Então, para a gente ser também, tem as lições que nós temos que aprender com os nossos erros, né? Mas, às vezes é um pecado ou é algo muito grave e a gente tem que conviver com aquilo, né? Não é muito fácil. Mas, e principalmente quando alguém nos ofende. Então, mas de saber que Deus nos perdoa, se nós nos arrependemos, logicamente, e se nós e perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos ofende, né? Alguém quer comentar algo sobre isso? Sobre essa passagem? Então, continuando. Número 4. Há uma lei básica de justiça no universo, da qual a Roberto misericórdia... levantou a mão. Joia, Roberto. Desculpe. Pode falar, Roberto. Eu levantei bem no finalzinho, mas eu gostaria de fazer um comentário quando o livro de Urante ensina que o perdão, pode deixar o parágrafo, se você Sim, puder deixar ele. tá. Melhor, né? Tá visível? Tá visível. Olha, o perdão de Deus não está de fato condicionado ao perdão que dais aos vossos semelhantes, mas é condicionado precisamente assim na experiência. Ou seja, Deus já nos perdoou, mas para esse perdão estar disponível, a gente deve também perdoar o próximo. O meu comentário, eu participei de um ensinamento, antes de conhecer o livro de Urante, que havia 7 virtudes, cada uma associada a um dos 7 espíritos mestres. E a 7ª virtude, ela corresponderia ao perdão.
e ensinava repetidamente que o perdão, quando você perdoa as pessoas, isso é libertador. Eu tinha o meu entendimento de por que perdoar e ser perdoado é libertador. Mas esse ensinamento, no livro de Urante, que diz que o perdão se torna disponível para você na experiência, quando você perdoa outras pessoas, isso explica como é libertador. Porque eu acho justo, a regra de ouro é você ser com o próximo como você gostaria que o próximo fosse contigo. Se você não perdoa o próximo, talvez o perdão de você não se torne disponível. Agora, aí está dizendo que quando você perdoa, o perdão dos seus erros se torna disponível e isso é libertador. Eu vivo frequentemente a experiência, às vezes eu estou ressentido com alguém ou alguma pessoa por um acontecimento, e quando eu penso com amor, quando eu lembro que meu irmão ou minha irmã que tenha me ofendido, que ele também é filho de Deus e perdoa, eu sinto um refluxo no coração. Eu vivo isso. E aí está bem explicado a causa dessa experiência de ser perdoado quando você perdoa. Então, é maravilhoso como o livro de Urântia, ele dá essas explicações tão mais lapidadas da nossa experiência diária de perdoar, ser perdoado e ser feliz. Obrigada, Roberto. Regina, Oi, pode falar. voltando a esse assunto do perdão, Aham. também eu entendo assim, eu aprendi e penso dessa forma que perdoar realmente o próximo não é fácil, né? Quando a gente recebe alguma ofensa, né? Alguém injusto com a gente, mas se a gente aplicar a partir do nosso autoconhecimento, aplicar o auto-perdão, aí isso se torna muito mais fácil, porque aí eu sei por que que eu me perdoei, porque eu me conheço, eu sei que eu fiz alguma coisa errada, mas naquele momento eu não estava, né, ah, não estava com conhecimento, ou eu achava que estava fazendo algo certo, então é normal que isso aconteça com qualquer pessoa, né? Se eu me conheço, eu vou também conhecer o próximo, e aí é mais fácil perdoar quando a gente pratica o auto-perdão, né? Porque quando Jesus disse amai o próximo como a si mesmo, ele já estava dizendo que nós deveríamos nos amar, né? E nos amar é nos auto-perdoar, é nos autoconhecer em primeiro lugar, para podermos nos perdoar. E assim fica muito mais fácil de perdoar o próximo. Não que eu seja santa e já aprendi a perdoar, mas a gente vai aprendendo, né? É, Só isso. obrigada, Regina. Mais alguém na fila que eu não estou vendo? Não? Então, continuando. Há uma lei básica de justiça no universo, da qual a misericórdia é impotente para se desviar. Não é possível a uma criatura completamente egoísta dos reinos do tempo e do espaço receber as glórias não egoístas do paraíso. Nem mesmo o amor infinito de Deus pode forçar a salvação da sobrevivência eterna de qualquer criatura mortal que escolhe não sobreviver. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão, mas afinal há mandados de justiça que nem o amor combinado com a misericórdia pode efetivamente abrogar. E novamente Jesus citou as escrituras dos Hebreus. Eu chamei e vós vos recusastes a ouvir. Eu estendi a minha mão, mas nenhum homem deu atenção. Vós reduzistes a nada
todos os meus conselhos e rejeitastes minha censura. E por causa dessa atitude rebelde, torna-se inevitável me chamardes sem receber uma resposta. Tendo rejeitado o caminho da vida, vós podeis buscar por mim com toda a diligência nos vossos momentos de sofrimento, mas não ireis encontrar. Essa parte aqui é bastante dura, né, das escrituras, mas mesmo assim Jesus as cita aos apóstolos porque eles conheciam, né, todas as escrituras ali, o Antigo Testamento. Então, Jesus parte desse Antigo Testamento para que eles possam entender que para certas pessoas, hum, se elas se elas rejeitam, vamos dizer assim, as leis de Deus, a lei do amor, a lei do perdão, todas essas, tudo aquilo que Jesus ensinou, né? A vivência, a vida no reino de Deus, que é paz, que é misericórdia, que é alegria, que é amor, que é perdão. Então, eles também, eles escolhem o outro caminho. E escolhendo esse caminho, nós sabemos que eles escolhem o caminho da não sobrevivência. Ou seja, eles não morrerão e não desaparecerão, né? Não terão um lugar para que possam ascender, porque eles mesmos não quiseram participar da vida do amor, e a gente sabe que o cosmo, a lei do cosmo é a lei do amor, que é a lei de Deus. Se a pessoa não quer participar desta, deste, desta vida amorosa de Deus, e Deus não vai obrigar, né? A pessoa que ela é egoísta, ela não se permite compartilhar com os outros essa vida, porque a vida de amor é uma vida de serviço, é uma vida de partilha, é uma vida que você vive não só para si, mas vive para o irmão. E o livro de Urântia fala que a nossa vida futura vai ser a vida de serviço. E ela tem que começar aqui, né? É por isso que é muito importante que a gente compartilhe os conhecimentos. É uma maneira também de você doar aquilo que o Espírito em você, ele, vamos dizer assim, olha, para mim essa mensagem chamou atenção, então eu também quero compartilhar. É uma maneira da gente compartilhar com os irmãos, né? E da gente já ir treinando essa questão do conhecimento. Muitas pessoas têm muito conhecimento e que podem compartilhar com a gente, com todos nós aqui. E vocês querem colocar alguma coisa que chamou atenção? O Aélio. A Hélio. Obrigada, Hélio. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, Hélio. Então, esse parágrafo 5, ele, para mim, eu reputo muito importante, porque mesmo no movimento urantiano há muita controvérsia e, a bem da verdade, até equívocos. Então, eu queria destacar o que está aqui quando diz o seguinte, eu vou ler. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão, mas, todavia, contudo, entretanto, que é uma ressalva, afinal, há mandados de justiça que nem o amor, combinado com a misericórdia, pode efetivamente abrogar. Então, aqui está hierarquizando essas virtudes de Deus. Então, a questão de a criatura mortal não escolher sobreviver não tem a ver com o fato dela dizer eu não quero mais a continuidade da carreira ascensional. Às vezes a pessoa faz tudo e mais um tanto de coisas erradas, escolhe tudo errado, mas tem a expectativa que efetivamente, ao fazê-lo, ele não está se colocando na condição de perder a sobrevivência. Ele está se fiando naquela história do ladrão ao lado de Jesus, que aprontou todas e mais meia dúzia, e no final, no último momento, foi perdoado. Quer dizer, como não é possível
apagar o passado, ele foi beneficiado pela misericórdia. Então, a circunstância de a pessoa dizer eu não quero mais sobreviver não se assemelha ao fato de a pessoa escolher maus caminhos e, no final, querer sobrevivência. Mas, nesse caso específico, de quem apronta todas e mais um pouco, e assim mesmo que é a continuidade da carreira, aí é o ponto do aprendizado que eu quero destacar neste texto do 2.5. Misericórdia, grande amplidão, amor, bondade, tudo isso junto da parte de Deus não é suficiente para garantir a sobrevivência, porque, afinal, há mandados de justiça tais e tantos que prevalecem. Grato. Obrigada. Mais alguém? Continuando, então. Número, número 5. Aqueles que querem. Mas o outro, né? Não, esse é o 4, né? Esse é o 5. Aqueles que querem receber misericórdia devem demonstrar ter misericórdia. Não julgueis para não serdes julgados. Com o mesmo espírito que julgardes os outros, também sereis julgados. A misericórdia não abole totalmente a justiça do universo. Ao final, a verdade seguinte ficará demonstrada. Aquele que fecha os ouvidos ao grito do pobre, também ele algum dia clamará por ajuda, e ninguém o ouvirá. A sinceridade de qualquer prece é a certeza de que será ouvida. A sabedoria espiritual e a consistência universal de qualquer pedido determinam o tempo, a maneira e o grau da resposta. Um pai sábio não responde literalmente aos pedidos tolos dos seus filhos, ignorantes e inexperientes. Não obstante as crianças possam sentir um grande prazer e uma satisfação real na alma ao fazerem pedidos absurdos. Então, aqui é aquela história, né? Do não julgares, que a gente já conhecia. Não julgueis para não serdes julgados. Então, aqui, e a gente, isso é uma coisa bastante certa, porque muitas vezes você vê um episódio qualquer ou uma ação de uma pessoa e você já diz, nossa, mas aquele ali, né? Misericórdia. Por que que ele fez isso? Você já faz um julgamento prévio da pessoa, às vezes já elimina ela da tua vida, né? Não, não quero mais saber dessa pessoa. E mal sabe você por que é que aquela pessoa teve tal atitude, né? Somente Deus sabe, do fundo do coração, a sinceridade da pessoa. Somente Deus pode julgá-la, né? Nós não podemos julgar ninguém. Lógico que tem certas coisas que são óbvias, né? Que, por exemplo, a pessoa que mata a outra, ela, mesmo assim, essa pessoa vai a julgamento. E vai receber mais, uma pena maior ou uma pena menor, daí tem todas as questões ali, né? Mas mesmo essas pessoas que provavelmente estão encarceradas, se elas se arrependerem, a gente não sabe, se elas se arrependerem daquilo que elas fizeram, então elas receberão o perdão de Deus, né? Mesmo que elas tenham que pagar diante dos homens aquilo que elas fizeram. Então, a gente tem que ter, assim, um coração bem aberto nessa questão de misericórdia, né? De, de não julgar e, e muitas vezes falar das pessoas, assim,
A gente sabe de pessoas que falam mal mesmo, né? Por alguma atitude da outra. Então, Jesus vai falar, né, depois, o quanto a gente deve ter cuidado com aquilo que fala. Então, ver as coisas, ver principalmente, antes de tudo, o bem nas pessoas, né? Tem pessoas que têm uma tendência de ver a parte negativa, tanto das pessoas quanto das coisas. Mas se a gente tem esse costume de tentar mudar, de ver antes a parte positiva, pois ah, tem tanta coisa, nas coisas sempre tem a parte positiva, tem também aquelas que não são corretas? Tem. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito. Todos nós eh, eh, temos defeitos, mas a maior parte das coisas são coisas boas. Então, sempre ver o bem, né? Procurar ver o bem nos outros. E se a gente vê alguma coisa errada, procurar conversar com a pessoa, falar com a pessoa, ou por que que ela teve aquela atitude. E antes de tudo, misericórdia, né? Misericórdia, porque com a mesma, com o mesmo espírito, né? E que a gente julgar os outros, nós também vamos ser julgados. Então, sempre lembrar disso, que nós não conseguimos ver não conseguimos ver o coração, né? A alma da pessoa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Algo que chamou atenção ou alguma pergunta? Eu acho que eu quero falar alguma coisa. Ai, Angele, tudo bem? Fala, querida. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui de volta. Bom, que bom. Então, eu passei por uma experiência aí a semana passada e eu tenho uma amiga que às vezes quer ir comigo para a sede e me convida porque uma paga a ida, outra paga a volta para economizar e também pela companhia, né? E eu estava com uma pessoa da minha família aqui em casa que ia também para a sede. E aí essa pessoa falou assim para mim: eu não vou dar carona para essa sua amiga. Primeiro eu pedi licença para minha amiga para dar um tempinho para ver se eu ia, né? Só para perguntar se essa pessoa poderia levar. Essa pessoa falou assim: eu não vou levar a sua amiga. Se você quiser, eu te levo, mas ela não. Aí eu falei assim para essa pessoa: olha, você vai me desculpar, é um grande buscador. No nível que você está, você já não poderia mais ter esse tipo de atitude. Ela tenha ou não problemas, ela traga ou não comportamentos que não nos agradem, mas eu não tenho coragem de falar que eu não vou levá-la. Então, você pode ir indo e ela vem aí de táxi, de Uber, e eu vou com ela. E você me desculpa, eu falei para ele. Falei, você vai me desculpar, mas você, no nível que está, não poderia mais ter esse tipo de atitude. A pessoa frequenta a nossa sede, nós vamos estar com ela sempre e nós não podemos desprezá-la. Nós temos apenas que ser testemunha, né, de comportamento, de vida, para que ela possa, com o tempo, se espelhar. E aí ele ficou tão envergonhado que falou assim: não, não, se você faz questão que eu a leve, eu posso levá-la. Mas foi muito boa a minha chamada, sabe? Porque realmente, no nível que está, não poderia jamais dizer que não vai dar essa carona, né? Então, às vezes a gente realmente tem que ter, se armar de coragem e dar uma chamada na pessoa, mesmo se for agradar ou não. Mas e eu, inclusive, falei para a pessoa assim: olha, eu estou num patamar, você está num nível bem acima do meu, onde a gente frequenta.
Isso porque não sabe como eu sou, né? Você já sabe. Uma buscadora sem preocupação com crachás ou saber muito. E então eu falei, olha, eu estou num nível que eu não tenho mais inimigos. Eu não tenho realmente. Eu sei perdoar, me alivia muito quando eu perdoo. O bem que eu faço é para mim, não é nem para o próximo. E quanto a esse lado misericordioso, eu procuro ter bastante misericórdia, sabe? Eu procuro, assim, entender o nível da pessoa, eu procuro entender a busca dela, enfim, quem ela é, e eu procuro não julgar, sabe? Eu procuro só tratar todo mundo o melhor que eu posso, mesmo percebendo uma série de coisas, de comportamentos que não me agradam. Mas eu não sei podar ninguém, não sei tirar do caminho, sabe? Então é isso. Mas olha, não sou nenhuma santa, não, viu? Uma Não, nós estamos num buscadora, processo. O nosso processo é de aperfeiçoamento, né, Angélica? Nós não somos perfeitos uma, ainda. uma buscadora que procura pôr na prática os ensinamentos, Isso. mas ainda estou É. longe, ainda estou bem longe. Mas é Obrigada, isso, Angélica. nada. Roberto. Lilian, você pode colocar aquele parágrafo que Sim. diz que o perdão, a misericórdia está disponível para a gente quando a gente perdoa? Eu, é, a misericórdia, atenção, minha censura. Bom, Era eu, sobre o perdão, né? Que tá, ele é, fala que o perdão que está disponível, né? Mas que a gente, daí ele fala de julgar também, que a gente vai ser julgado com a mesma medida, né? e o que eu quero falar é baseado também no que você falou, Lilian. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, a gente fica ressentido. Então, o que eu vou falar talvez Roberto? estimule a gente a perdoar. É o seguinte: tem uma parte do livro que Jesus diz assim: não julgue a alma pelos apetites do corpo e pelos erros da mente. É bem o que você falou, Lilian. A gente não consegue ver o coração. A gente não sabe a alma daquela pessoa. E nossa mente material, erra. Isso é natural. E nosso corpo é muito parecido. Tem alguns instintos animais e apetites animais. E isso nos leva a cometer erros e falhas. Mas a gente não deve julgar a alma. A alma é algo muito mais profundo nas pessoas. E isso pode nos estimular a perdoar. Há uma outra passagem também que eu acho sublime. Você falou, alguém falou, acho que foi, eu não lembro, a irmã falou assim: quando a gente se conhece, a gente é capaz de perdoar a nós mesmos. Então, tem uma passagem do livro que fala que quando a gente entende os motivos das outras pessoas, isso ajuda a perdoar. Aí o revelador, eu acho sublime essa passagem. Ele vem descrevendo: imagina um mortal da idade da caverna, com um tacape na mão, respirando ódio. Aí ele vai dizendo assim, né? Aí fala assim: isso não parece nada da divindade. Aí o revelador diz: agora vamos ampliar o quadro. Atrás desse mortal animado tem uma mãe com uma criança no colo. E na frente dele tem um tigre dentro de dente de sabre. Então, quando você compreende, é até um herói, não é? Aí o revelador conclui: quando você entende os motivos do seu semelhante,
Essa compreensão amadurece em tolerância. A tolerância amadurece em amizade. E a amizade pode alcançar o amor. Então, a gente entender o motivo profundo das pessoas nos ajuda a perdoar muito mais fácil. Porque a maioria das pessoas, todo mundo, pelo menos que eu conheço, está tentando fazer o melhor. Está agindo de acordo com a sua educação, né? E isso tudo pode nos estimular a perdoar a todos, não julgar e usufruir do perdão também. A última coisa que eu quero falar é, eu sei que não é tão grave assim, mas tem uma passagem que Judas vai falar com Jesus pelas costas do outro discípulo e diz que ele não está sendo muito sério. E Jesus diz assim, ele dá um puxão de orelha em Judas, ele fala: quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Jesus falou isso. Eu acho que era Tomé, deixe que seu irmão dê conta de si para Deus. Todas essas três partes nos estimulam a ser humildes, a não fazer julgamentos olhando por fora as pessoas e confiar que Deus está no coração de todos. Isso pode ajudar a gente a perdoar. É isso. Muito bom. Obrigada, Roberto. Obrigada. Aélio. Então, em relação a essa tela que tá visível para todos, 146, 2.6, tópico 5, eu vou ler o início dela e comento na sequência. Aqueles que querem receber misericórdia devem demonstrar ter misericórdia. Então, assim, o entendimento mais fácil é que misericórdia não é incondicional, ela é condicional. E isso contraria, de certa forma, o que nós lemos no parágrafo anterior, que desvincula a misericórdia, a tua misericórdia, da misericórdia de Deus. Mas na sequência, não julgueis para não seres julgados, que passa uma ideia que os seres humanos, as criaturas, não vão ter julgamento nenhum, especialmente se elas jamais julgaram os outros. Aí também contraria ensinamentos do próprio livro Durante, que diz: todos serão julgados, sem exceção, nem que seja para validar uma excelente experiência aqui em Urântia, mas todos passarão por esse julgamento, sem exceção. E aqui passa a ideia que talvez não é bem assim, você pode se livrar se você não cometeu o erro de julgar o próximo. Ainda na sequência, eu estou só querendo compatibilizar, harmonizar ensinamentos do próprio livro Urântia para a gente não ficar com entendimentos assim esquisitos e Sim. contraditórios. Na sequência, com o mesmo espírito que julgardes os outros, também sereis julgados. Faz todo sentido. Se você quer o favor de Deus, você tem que demonstrar que você mereceu. Isso não significa que você não vai ser julgado, apenas você vai ser julgado dentro da mesma premissa em reciprocidade. Na sequência, também, para guardar um paralelo com o parágrafo anterior, a misericórdia não abole. Está aqui a palavra não, abole, abroga. E aqui colocou uma palavra adicional, totalmente a justiça do universo. Lá no parágrafo anterior não tem esse totalmente, ela simplesmente não abole. Ou seja, a justiça do universo é uma lei, e essa lei atinge a todos, e é tanto parecida com a lei dos homens. Para que serve a lei dos homens? Para proteger os justos e para penalizar aqueles que a distratam. Eu podia falar mais, mas é suficiente. Grato. Obrigada, Aélio. Tem mais alguém na fila? Acho que não, né? Então, continuemos. Número 6.
Quando vos tornardes inteiramente dedicados a fazer a vontade do Pai no céu, a resposta a todos os vossos pedidos será concedida, porque as vossas preces estarão de pleno acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai manifesta-se sempre em todo o seu vasto universo. Aquilo que o verdadeiro Filho deseja e que é da vontade do Pai infinito é. Uma prece feita desse modo não pode permanecer sem resposta, e possivelmente nenhuma outra espécie de pedido pode ser atendida integralmente. Interessante essa parte, né? Quando se você está na vontade do Pai, a tua prece será atendida. Se não está, ela não, quem sabe seja atendida, não é atendida integralmente, ou quem sabe seja atendida em parte. Mas quando você está totalmente sintonizado com a vontade de Deus, o que para nós, assim, a gente deseja fazer a vontade de Deus, né? E para nós parece quase impossível diante da nossa condição humana, mas eu acredito que grande parte, o simples desejo de você fazer a vontade de Deus, Deus já deve considerar em grande parte, né? Mas eu sempre penso assim, que quando você ora e aquilo que acontece é aquilo que sempre Deus quer o melhor para nós. E sempre Ele vai querer aquilo que é de melhor. Todas as experiências, né? Mas se você está na sintonia, então vai ser melhor ainda. Porque a gente sempre costuma no nosso grupo de oração e mesmo nas orações que a gente aprendeu nas aulas anteriores, principalmente na aula da Sueli, que nós devemos terminar as nossas orações com a oração que seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a vontade do Pai. Por mais que a nossa vontade, às vezes, que nós sempre queremos que todos sejam curados, que todos tenham saúde, né? Mas Deus sabe o momento certo para que isso aconteça. E todas as coisas que cada um tem que aprender, né? Ah, ele pode falar. Então, nesse parágrafo, ele é tão direto que parece que qualquer questionamento passa a ser estupidez. Mas vamos lá. Não vai ser a primeira vez que eu sou estúpido, então vamos lá. Qual o significado verdadeiro quando afirma que se você fizer inteiramente a vontade do Pai, você vai ser atendido? O que efetivamente vai pedir para o Pai que seja diferente daquilo que você já faz, que você já pratica? Então, é tão esquisito isso, me parece uma redundância. Se você já faz a vontade do Pai, você já está na linha de entendimento do Pai, você está na linha de pensamento do Pai, você já está nos valores do Pai. O que você efetivamente pediria em acréscimo a tudo isso? É apenas uma provocação. Obrigado. Mas será que está fazendo mesmo a vontade do Pai? É, é aquilo, né? Fazer realmente a Nem vontade do Pai. sempre. A gente pensa que está, mas nem É, sempre. enquanto ser humano, né? Mas é como o Hélio falou mesmo, se você está na vontade do Pai, o que que você vai pedir, né? Se você está na vontade do Pai. Então, né, tudo que acontece é porque é a vontade de Deus. Você pensa assim, se você está na vontade do Pai, então tá tudo bem. Porque a vontade de Deus, o que que é? Pode falar, Celi. Eu estava pensando, né, nisso. E aí eu me lembrei de Jesus. Toda vez que ele ia fazer um milagre, como por exemplo a cura daquelas 683 pessoas, não tinha ninguém mais em sintonia com o Pai do que Jesus, né? E Jesus falou: se for da vossa vontade, se não for atrapalhar, né,
o andamento da divulgação do reino, da propagação do reino de Deus, que essas pessoas sejam curadas. Então, sim, eu acho que tem. Mesmo você em sintonia com o Pai, você tem o que pedir. Você vai pedir sempre em sintonia com a vontade de Deus. Você não vai pedir nenhum absurdo, você não vai pedir para matar ninguém, você não vai pedir para cair um governo, você não vai pedir para que seu inimigo desapareça, você não vai pedir nada disso. Você vai pedir uma coisa que esteja em sintonia com o Pai, assim como Jesus fazia. Verdade. Obrigada. Acho que enquanto em condição humana, você tem essas questões, né? Enquanto em condição humana, você pergunta mesmo se realmente é isso. Porque, e mesmo Jesus, se mesmo Jesus perguntou, então é nada mais justo do que a gente perguntar. Mais alguém? Então, na sequência, o 7 agora. 7. O apelo do justo é o ato de fé do Filho de Deus, que abre a porta das reservas de bondade, verdade e misericórdia do Pai. E essas boas dádivas têm, há muito, estado à espera da aproximação do Filho, para que ele aproprie-se pessoalmente delas. A prece não muda a atitude divina para com o homem, mas muda a atitude do homem para com o imutável Pai. É o motivo da prece o que dá a ela o direito de acesso ao ouvido divino. Não é a posição social, econômica ou religiosa exterior daquele que faz a prece. Então, aqui, eu acho, a gente acha muito interessante essa parte, né? Porque da prece, porque ninguém vai mudar Deus, ninguém vai mudar, né? Deus é perfeito. Mas nós achamos, olha, então, se Deus fizer isso, eu prometo que eu vou fazer, faz as promessas, né? Nossa, eu nunca mais vou comer chocolate, eu não vou comer chocolate por um ano. Se Deus fizer isso, a gente faz, né, uma barganha, até hoje são feitas as barganhas, né? Na Mas quaresma, então. É quaresma, então, é a rainha da barganha. é a barganha, pois é. Mas ali vê, né? Lógico que essas questões de você se guardar um pouco, de fazer. Eu acho que a igreja colocou isso para as pessoas não comerem tanto, vamos dizer assim, né? Ou mesmo não se darem tanto aos prazeres da carne, vamos dizer assim, mas treinar um pouco, né, essa questão, ver um pouco essa questão de desses Fortaleza, né? prazeres. Hã? Fortaleza. De ter um pouco mais de, de ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? É, eu não me lembro a palavra agora, equilibrado. Ser um pouco mais Isso. equilibrado em tudo aquilo que faz, né? Ter domínio, né? Domínio Ter próprio. domínio de si mesmo, isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você tende a fazer essas promessas, né, vamos dizer assim. E a prece nada mais é do que, lógico, você pede a Deus, mas você não precisa fazer promessa nenhuma para Deus, para acontecer nada, né? Você vai, lógico, que é interessante que você mude a tua atitude de vida. E a prece faz isso, né? Quando você reza o Pai Nosso, você tem que mudar uma atitude, por exemplo, perdoar para ser perdoado, né? Assim, perdoar para ser perdoado. Então, você vai já mudando amar, né? Amar mais. Então, as palavras dessa prece ajudam bastante no sentido do homem mudar,
né? Então, ele mesmo ele mesmo vai mudar as suas atitudes e vai conseguir aquilo que ele estava se propondo. Às vezes, uma doença faz com que a pessoa reconheça o quão finita ela é aqui, o quão finito ele não vai viver para sempre aqui no mundo, e ele vai começar a refletir sobre a própria vida. E vai começar até a orar, pedir para Deus, né? Olha, Deus me ajuda, né? E tal. Então, ele vai perceber de que precisa de uma mudança. E muitas pessoas, elas mudam diante de certas doenças graves. A gente vê casos até de pessoas que tiveram câncer, né? E depois disseram assim: nossa, eu mudei totalmente a minha visão da vida. Então, quer dizer, você começa a orar por uma necessidade, né, de mudança do teu corpo, da cura, né, que você quer, mas você vê que essa cura muitas vezes se dá porque você mudou a tua atitude para com Deus e para com as pessoas. Porque a gente sabe, o espírito, o ajustador do pensamento, ele está lá dizendo, ó, faça o bem, ama o teu irmão, perdoa, tem misericórdia. Isso é da pessoa. A pessoa sabe que tem que fazer isso. E muitas vezes ela precisa de vamos dizer assim, de um chacoalhãozinho ali para que ela perceba o quanto ela não está. Ela fugiu desse caminho, né? E ali ela volta, ela começa a orar, ela começa a se ligar novamente a Deus, que religar, né? Ela começa a ser religiosa de novo, quer dizer, a religião no sentido da gente ter essa ligação com Deus. Alguém mais quer colocar alguma coisa com relação ao número 7? A lição número 7 de Jesus pela prece? Que muitas vezes a gente pensava que Deus mudava, acho que muita gente ainda pensa que acho que Deus vai mudar aqui, ó. Ele vai mudar a atitude dele para conosco. Deus sempre quer o melhor para nós, independente do que a gente faça, ele sempre vai fazer com que o nosso caminho ele vai mostrar para nós, né? Ó, é esse o caminho, é esse o caminho, mesmo que a gente não queira, né, trilhar o caminho dele. Continuamos? 8. A prece não deve ser empregada para evitar as demoras no tempo, nem para transcender as limitações do espaço. A prece não é algo como uma técnica destinada ao engrandecimento do eu, nem deve ser feita para conseguir vantagens injustas sobre o semelhante. Uma alma totalmente egoísta é incapaz de fazer uma prece, no sentido verdadeiro da palavra. Disse Jesus: que o vosso deleite supremo exista, segundo o caráter de Deus, e ele certamente vos concederá os desejos sinceros do vosso coração. Comprometais o vosso caminho com o Senhor, confiai nele, e ele agirá. Pois o Senhor ouve o apelo do necessitado, e ele considerará a prece dos desamparados. Então, aqui, né, às vezes você ora e você faz uma prece e você quer que aconteça aquilo logo. Nossa, mas eu pedi, a gente sabe de pessoas que rezaram, a mãe de Santo Agostinho, né? Diz que ela rezou por 30 anos pela conversão do filho. Ela nunca parou de rezar pela conversão. Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma mãe também, que ela participava ativamente da igreja, e o filho dela virou a cabeça, virou um assaltante, e ela sempre orando por aquele filho. E ele só foi se converter depois que ele saiu da prisão. Então, sempre há uma esperança, né, para o ser humano. Às vezes,
a gente diz, nossa, mas aquele não tem mais esperança. Não, sempre há. A gente sempre tem que pedir, né? Que pedir, porque às vezes até pode ser que a gente esteja atrapalhando a conversão daquela pessoa, e a gente nem sabe. Então, quer dizer, a gente mudando as nossas atitudes, às vezes, para com a pessoa, amando mais, ou de alguma outra forma, né? A gente nem sabe como a pessoa mude. Então, a gente até pede que Deus nos use, né? Para que as pessoas encontrem o caminho certo, porque com Deus nós estamos no caminho da felicidade, com as leis que Ele nos deu. Sem Ele, a gente sabe que é infeliz, que as pessoas são infelizes. E muitas pessoas são infelizes porque estão fora dos caminhos de Deus. Então, muitas vezes, as preces, principalmente das mães, né? Elas são para os filhos e para toda a família e para todos aqueles que precisam. Hoje em dia a gente sabe, né? A gente não deve estar orando só para nós, mas principalmente para os outros, para todos. E lógico que nós não, assim pensamos, né? Não devemos fazer preces para que eu me salve. Ou então, é para que eu ganhe na loteria. É pior ainda, né? Então, quer dizer, a gente não deve fazer prece para vantagens injustas. Isso a gente já viu na, no, nas questões anteriores ali que Jesus colocou, né? O Aélio. Aélio. Então, eu penso que a maior parte dos que estão aqui nessa sala hoje são cristãos que vieram das igrejas institucionalizadas. E agora, aqui no Movimento Durante, tem uma questão mal respondida, e algumas vezes até respondida equivocadamente, com relação ao destinatário das preces, o destinatário das orações. Então, para não me alongar em demasiado, os católicos entendem que tem que ter um santo de predileção, uma santa de predileção, que vai ser a destinatária dos seus melhores e maiores pedidos, e que esses santos vão ser, então, procuradores. Acrescentam uma outra divindade, que é Maria, que atende as mães e atende tudo, e assim por diante. Então, tudo isso é para reforçar a pergunta. Dentro do movimento urantiano, quem é, de fato, o destinatário das orações? É Deus que está na ilha do paraíso? É Micael, que é o criador do nosso universo local? São todas essas divindades. Quem é efetivamente o destinatário? Quem efetivamente vai responder pelo sim ou pelo não às nossas orações? Então, na verdade, é uma pergunta provocativa. Obrigado. Obrigada, Hélio. Mais alguém? Bom, eu Eu acho entendo. Ah, que diga, Angélica. eu penso assim, tudo bem, o melhor destinatário é Deus, é Micael, é Jesus, mas eu ainda acredito em santos, sim. Quando nós chegamos da Síria, meu pai teve leucemia no navio, mas não sabia que era leucemia e quase morreu. E ele ia ser jogado no mar, segundo o comandante, porque não tinha como levar o corpo dele para quando a gente parasse em algum porto. E o meu pai foi para as clínicas, o comandante falou: vamos para um porto rapidinho. Meu pai foi levado para o Hospital das Clínicas e estava condenado à morte. Isso vocês imaginam há 70 anos, 80 atrás. E então, meu pai, os médicos falavam: leva para casa. Nós éramos em 4 filhos pequenos, numa terra que para nós era estranha, não sabíamos falar ainda a língua.
E os médicos diziam: leva para casa, para de fazer transfusão de sangue, porque é coisa cara, e você vai precisar desse dinheiro, falavam para minha mãe, até que chegou uma armênia, nós somos de origem armênia, uma pessoa muito santificada, muito religiosa, e contou para a mamãe que tinha um santo aqui no Brasil e que era muito milagroso, e se a minha mãe gostaria de fazer um milagre e que ela levasse ela para a igreja. Mamãe falou: a essas alturas eu faço qualquer coisa para salvar meu marido. E a mamãe foi e lá comprou uma medalha, de um lado Jesus, do outro São Judas, e voltando colocou no meu pai. Meu pai fazia transfusões de sangue todo dia, e por isso que estava ainda vivo. E quando ela pôs a medalha no meu pai, no pescoço do meu pai, todos os médicos diziam: não tem chance, vai morrer. Aí, naquela noite, o meu pai acorda de madrugada e ele nem sabia direito quem era São Judas. E ele fala: olha, veio uma pessoa aqui com bastão na mão e disse que eu não vou morrer, que todos estão dizendo que eu estou condenado à morte, mas que eu não vou morrer. E dali para frente, meu pai foi melhorando e 15 dias depois ele teve alta. E a promessa que a mamãe fez foi de todos os meses, dia 28, na igreja de São Judas, principalmente outubro, que é o dia dele. Então, eu acho assim que a gente pode acreditar nos santos, sim, não só diretamente a Deus, a Jesus, a Maria, né? E é isso, Obrigada, Angélica, pelo teu nada. testemunho. Roberto. Olha, eu imagino que é assim, quando a gente faz uma oração, os anjos talvez ouçam, os mestres imortais, as criaturas intermediárias talvez ouçam. E é como numa família. Você está numa grande família. Aí chega lá o menininho, ai, aconteceu isso, está triste. Alguém da família que possa ajudar pode interceder. Então, tem um ensinamento que diz que Deus não é onieficiente, não é Ele que faz tudo. Então, a gente está numa família universal. Quando você faz uma prece, eu acredito que não apenas os santos, mas os anjos, as personalidades super-humanas ouvem. E se algum deles pode ajudar, eles ajudam. Eu acho que é assim. Então, eu acho que é bom fazer prece, confiar que o universo é amigável e que a gente está numa família universal. E se for justo o nosso pedido, talvez apareça alguém enviado por Deus que nos ajude. Muito legal. Mais alguém que eu não estou vendo? Ó, eu posso dizer mais uma coisa, Lili? Pode, Roberto. Nossa Senhora, ela é conhecida na Igreja Católica como a Rainha dos Anjos. Eu tenho para mim, imagina como está Nossa Senhora e São José hoje em dia. Imagina essas pessoas que conviveram com Jesus há 2000 anos atrás. Qual é o estado dessas pessoas hoje em dia? Então, eu acho que eles têm acesso aos filhos materiais de Satã, aos anjos. E, frequentemente, eu fico imaginando, né? Tem alguém aqui na Terra, aí chega um anjo daqui, olha, lá na Terra está acontecendo isso, isso e isso. Aí lá vem Nossa Senhora. Eu imagino. Ela conhece os anjos, aí ela dá umas dicas, aí vem lá os anjos e resolve a situação. Eu acho que isso acontece. A gente está numa família. É uma família, e o pessoal lá, eu acho que ajuda sim. Eu posso estar equivocado, mas eu mantenho a fé. É.
A gente pede oração para os nossos irmãos ao lado, né? Então, eles devem saber, pelo fato de ter uma certa comunicação, né? Tudo é comunicado no universo, a gente não sabe. Esses registros vão, as refletividades vão para lá e para cá, então deve saber muita coisa. Então, tá joia. Mais alguém que não estou vendo? Então, Lília, eu queria só complementar o que eu falei. Aham, Depois a gente descobriu que São Judas Tadeu e São Bartolomeu é que levaram o cristianismo para a Armênia, né? aham, E eu, quando fiquei sabendo disso, eu fiquei muito, muito emocionada, porque eu falei, poxa, meu pai é armênio, nasceu na Armênia, né? E o santo que levou o cristianismo, segundo o livro de Urântia, eles acham que foi André, né? Mas que sim, seja André, junto de São Judas, junto de Bartolomeu, não deixou de ser também mais discípulos, né, indo levar o cristianismo para lá. aham, Então foi assim muito emocionante para mim quando eu descobri que São Judas levou o cristianismo para a Armênia e ele aham, salvou, nossa, né? Claro que Deus é que salva, mas é, ele foi o mas intermediário, né? foi a vontade de Deus, né? É. Coincidências. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Número 9. Eu vim do Pai, e portanto, se vós alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai, pedi em meu nome, e eu apresentarei o vosso pedido, de acordo com com as vossas reais necessidades e desejos, e de acordo com a vontade do meu Pai. Olha que interessante. Às vezes você não sabe, né? Nossa, mas o que que eu posso pedir para essa pessoa para ela mudar de atitude ou mesmo para mim, né? Então a gente pede para que Jesus, né? Aquilo que Jesus pediria. Jesus pediria para aquela pessoa ou para mim mesmo. Protegei-vos contra o grande perigo de tornar-vos autocentrados nas vossas preces. Evitai orar demasiadamente para vós próprios. Orai mais para o progresso espiritual dos vossos semelhantes. Evitai a prece materialista. Orai em espírito e para a abundância das dádivas do espírito. Então, essa questão é uma questão assim que a gente não sei, dá a impressão que a gente vê mais as necessidades materiais, porque nós estamos na matéria, lógico, né? A gente vê mais a matéria, mas como é importante que a gente reze pelas necessidades do espírito. Olha que interessante, né? Pelas nossas almas, para que a gente tenha mais fé, para que a gente tenha mais misericórdia, perdão, todas essas questões espirituais, e a gente que parece que não tem tanto é, é, que a gente bate mais na tecla do material, mas eu acho que é natural por nós estarmos na matéria, né? Como eu disse. Hélio, pode falar. Mas então, mais cedo, ainda hoje, nessa reunião, a gente falou sobre destinatários das orações, destinatários das preces, e aqui o próprio texto está dando a resposta. Jesus está se colocando. Eu vou ler, depois eu falo. E abro aspas para Jesus, não abro aspas para um revelador. Jesus está falando. Eu vim do Pai. Eu quem? Jesus. E, portanto, se vós alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai, pedi em meu nome e eu apresentarei o vosso pedido, de acordo com as vossas reais necessidades, desejos e de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, ele faz um filtro. Não vai aborrecer o Pai com preces, pelo menos o que eu estou entendendo até agora. Jesus é o destinatário das orações dirigidas ao Pai, segundo o texto e segundo minha interpretação e entendimento. Grato.
Obrigada, Hélio. Uhum. Mais alguém? Vamos ao 11. Quero ver se era o 10. Tá. 11. Muitos recorrem à prece apenas quando estão em dificuldades. Essa prática é imprudente e enganosa. É bem verdade que fazeis bem em orar quando estiverdes atormentados, mas deveis também vos lembrar de falar ao Pai enquanto filhos, mesmo quando tudo vai bem e com a vossa alma. Que as vossas preces verdadeiras sejam sempre feitas em segredo, que os homens não ouçam as vossas preces pessoais. As preces de ação de graças são apropriadas para os grupos de adoradores, mas a prece da alma é um assunto pessoal. Existem apenas uma forma de prece que é apropriada para todos os filhos de Deus, e esta é: apesar de tudo, seja feita a vossa vontade. Então, é assim que aprendemos, né? Então, apesar de. Então, aqui ele fala, né? As de ação de graças sejam grupais e aquelas pessoais que sejam mais entre o religioso, aquele que fala, e Deus, né? Sejam mais pessoais, vamos dizer assim. E que devemos orar sempre, né? Mas é que a nossa vida, ela é feita de alegrias e tristezas. Então, a gente sempre está, nem todo dia a gente tem alegrias, mas todo dia também a gente tem as nossas tristezas. Então, a gente sempre ora e não deixar de agradecer por tudo aquilo, né? Quando a gente está bem. Puxa, que bom, hoje eu estive bem, ou então que bom que eu consegui fazer tal coisa. Dar graças a Deus, né? Por tudo aquilo que Ele nos dá, é muito importante. E também orar para que Ele sempre aumente a nossa fé, porque nós estamos, como eu disse, né, em processo de aperfeiçoamento. Mas aquela que nós sempre podemos dizer que apesar de tudo, porque apesar de tudo, porque apesar dos nossos pesares, como diz assim, apesar das nossas tristezas do dia a dia, que a gente sempre tem, que seja feita a vontade de Deus. Nós sempre temos os nossos desafios, né? Não dizemos mais, antigamente eram problemas, agora são desafios, porque nós temos que vencê-los. Desafio para ser vencido. Fernando. Oi, Lília. Voltando ao texto anterior, né, quando Jesus disse: quando vocês não souberem o que pedir, peça em meu nome. Em meio aos evangélicos, principalmente, né, tem-se muito o costume de, nas orações, dizer: Senhor, Pai, em nome de Jesus, né, faça isso, aquilo, né, nos ouça, né? Por que que no meio orantiano nós também não temos esse costume, Líria, sendo que Jesus mesmo ensinou-nos a pedir em nome dele? Por que que nem sempre os pedidos são concluídos com o termo pedimos, Pai, em nome de Jesus? Por que isso, Lídia? Eu não consigo entender essa questão entre nós, urantianos. Obrigado. Porque aqui, vamos repetir, né, o que ele falou aqui, né? É, se vós alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai, pedi em meu nome, eu apresentarei, né? Pedi em nome de Jesus. Então, quem sabe, se a gente coloca em nome de Jesus, mesmo aquele, se a gente não está fazendo o pedido direito, Jesus vai fazer esse pedido de acordo, né? Quem Verdade. sabe seja assim. Obrigado. Sueli, acho que a Sueli tem algo a falar também. Não é, pode esquecer, que foi até a aula que eu dei. O que Jesus pede, o que Jesus até dá uma dica para a gente,
é que a prece que a gente faz é uma prece pessoal. Pessoal, assim, é uma conversa sua com Deus. Não pode ter uma regra, não pode ter uma frase que você vai ter que repetir. O seu coração tem que estar com a certeza de que a vontade do Pai é, é, é absoluta e que ela tem que ser feita e que o que ele fizer é o melhor para nós. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas terminam as orações dizendo que seja feita a vontade do Pai, porque isso é uma regra, esse a gente não pode fugir. Agora, se você vai falar amém, se você vai falar em nome de Jesus, se você vai é pessoal, é você que vai escolher. E você falou assim, eu não sei porque no meio urantiano as pessoas não terminam dessa forma. Porque no meio urantiano, exceto no grupo de orações, se a gente não escuta as pessoas orando, né? Por quê? Porque a oração tem que ser feita você com Deus. E Jesus até falava: vá para o seu quarto, vá para uma montanha, vá para o parque. Você não tem que orar no meio das pessoas, né? Você tem que orar você e Deus, né? É uma coisa bem pessoal, bem assim, íntima. Então, a gente não pode dizer por que que no meio urantiano as pessoas não falam isso, porque a gente não sabe. E aqui também está escrito outra coisa que é bastante importante, que foi o que a Lilian falou. Quando você não souber que pedir, você pede em nome de Jesus. Quando você souber, você até pode pedir em nome de Jesus, mas você pode pedir no seu nome mesmo. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Sueli, gratidão. Deixa eu ver. Esse aqui é o 10, né? Então, vamos fazer o 10. Que eu proponho, essa vai ser a última, que como essas lições que Jesus está ensinando são muito importantes, como tudo, né? Mas como ele está dando, assim, eh, muitas dicas sobre como orar, de que maneira, e como que a gente tem que se posicionar, como que a gente tem que agir. Eu acho importante nós comentarmos mesmo sobre, sobre essas, e nós temos sobre essas lições, e nós temos mais algumas, até a 14, ou mais. Então, eu vou deixar para a semana que vem. Eu queria fazer mais um, mas eu acho importante a gente se deter nessas lições de Jesus, porque depois serão mais história de onde ele foi, né? E quem sabe se a gente não vencer na semana que vem, vai ter daí dia 19, né, Sueli? É E verdade. todos, né? Que Uhum, se faltar alguma coisa, a gente termina no dia 19 e isso. depois Hoje é coloca as 5 com questões, 7, né? 12 e 7, 19, é isso mesmo. É. Então, eu vou ler mais esse e depois a gente passa para os comentários, mais comentários, e depois o sorteio, né, Sueli? Aham, tá Então, quando ótimo. orardes pelos doentes e afligidos, não, não espereis que os vossos pedidos ocupem o lugar das ministrações amorosas e inteligentes a serem dadas por vós às necessidades afligidas, desses afligidos. Orai pelo bem-estar das vossas famílias, dos amigos e dos semelhantes, mas orai especialmente por aqueles que vos amaldiçoam, e fazei com amor pedidos por aqueles que vos perseguem. Sobre quando orar, entretanto, disso eu nada digo. O Espírito que reside em vós, só ele pode levar-vos a formular as preces que expressam as vossas relações internas com o Pai dos Espíritos. E Jesus falava isso e ele tinha experiência, né? Porque muitos não queriam, perseguiam Jesus a todo momento. Então, e ele nos adverte aqui, né, que nós, especialmente, orai especialmente por aqueles que vos amaldiçoam e fazei com amor
pedidos por aqueles que vos perseguem. Gente, isso é uma coisa assim, é o ápice do amor. E outra coisa, não adianta só você orar pelos doentes, você também tem que ajudá-los materialmente, né? Você vai, ele está doente, então você precisa dar o remédio para essa pessoa, fazer um chá, e, né? Não é só ir lá, vamos rezar, porque só a oração vai curar, não. Você tem o corpo que você tem que cuidar também, e Jesus deixou o espírito, né? Eu sempre falo que os médicos e enfermeiros são anjos enviados por Deus, porque eles nos dão tanta ajuda nos medicamentos. A maioria deles estão ali para nos ajudar, a maioria. Então, você queria falar, Sueli, para complementar alguma coisa? Não, eu ia falar isso que você acabou de dizer mesmo, que Aham, é, a gente ora pelos doentes, mas não é só orar. Orar é super importante, com certeza. aham. Mas é importante você estar perto, você realmente ministrar. Então, é oração e serviço, né? Você faz a parte Isso, da oração e faz o serviço também, presta o serviço. É isso que eu ia falar. importante, né? Obrigada. A Hélio. Então, é, a parte inicial traz algumas demonstrações interessantes, mas eu de fato gostaria de comentar sobre a parte final. Porque a parte inicial só está dizendo o seguinte: é muito fácil fazer com favor com o chapéu alheio. Use o próprio chapéu. Faça o que você tem que fazer em favor desses que você pede intercessões. Você pode fazer algo a respeito. Enfim, mas enfim, a parte final que me chamou a atenção é o seguinte: sobre quando orar, abre aspas para Jesus. Sobre quando orar, entretanto, disso eu nada digo, ou seja, Jesus se omitiu. Tem uns que usam uma frequência maior, outras menor, mas ele diz o seguinte, que é a parte que me chamou a atenção. O Espírito que reside em vós, que nós chamamos de ajustador do pensamento, e eu estou entendendo que seja o ajustador do pensamento, o Espírito que reside em cada um, só ele, Espírito ajustador do pensamento, só ele pode levar-vos a formular as preces e expressos as vossas relações internas com o Pai dos Espíritos. Aqui eu estou entendendo, estou interpretando que o ajustador do pensamento, que é o Espírito que reside em nós, em vós, como disse Jesus, não é o destinatário das nossas orações, ele é um conselheiro muito sábio, salvo melhor juízo. Grato. É certo, também acho. Obrigada, Andrew. Eu acho que é isso mesmo. Mais Ajustador de alguém? pensamento, não, a oração não é para ele, a oração é para o Pai. Papai. Então, paramos por aqui. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, vocês podem fazer, ou algum comentário, vocês podem fazer no grupo da escola também, tá? Ou podem fazer aqui pelo YouTube, fazer algum comentário ou pergunta, Lilian, ok? eu lembrei de uma coisa também, eu não vou lembrar qual documento é agora, mas em algum momento Jesus, foi coisa que a gente já estudou, Jesus fala assim, mas se você não se preocupe para quem que você ora para o Pai e adora o Pai, Sim, mas não fique preocupado com isso, porque se você orar ou para ajustador do pensamento, ou para ministra divina, ou para Cristo Micael, eles vão encaminhar a sua oração. Então, assim, mesmo que a gente direcione a nossa oração para uma deidade ou para Cristo Micael, por exemplo, ministra divina, ela vai chegar no Pai do mesmo jeito. verdade, Sueli, verdade. Os espíritos refletivos, né? Eles enviam para quem é Para quem de necessário que direito, vá. É de direito, verdade. quem de direito. Então tá joia. Vamos lá, Sueli, fazer a
O Vamos, sorteio? vamos com certeza. Deixa eu só compartilhar. Eu não tá funcionando o compartilhamento para mim. Não. Uhum. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, você pode ler para mim, por favor? Aham. É, Zé Rodrigues, Pode tirar, por favor. tá. Aélio, André, Angele, Cristiane, Fernando, Pode tirar, Lília. Mantovani, Leopoldo, Maria Lanes, Regina e Roberto. Só uma pergunta, do que se trata? Que sorteio é este? É o sorteio de um livro, Regina. Ah, não é aqueles que estavam fazendo uma rifa? Não, não, esse é outro. Ah, então tá. Aqui em toda a aula, no final da aula, para quem ficou até o final, a gente sorteia um livro de Urântia. Eita, Suspense, isso aí. por que será? Ruflam os tambores. Só para... Gente. Por que será que não tá dando certo hoje? Foi. Aélio. Aélio, parabéns, Aélio. Parabéns, Aélio. Ah, muito obrigado. Eu queria Aham. perguntar para a Regina se ela já tem o livro. Regina, Regina, você já tem o livro? Eu já comprei o livro, não chegou ainda, comprei pela Amazon. Vai Só chegar vai, só em abril. só vai chegar em abril. eu tenho uma lista de pessoas que me pediram o livro, eu vou escolher entre esses e te informo no WhatsApp, Sueli. Tá Eu bom. me inscrevo sempre porque eu Aham. tô doando os livros que eventualmente eu ganhar da escola. Obrigado. Eu te Mesmo. informo na semana quem vai Obrigada. ser o endereço Obrigada, Parabéns. para Érica. quem eu vou doar o livro. Grato. Tá bom. Bom, Parabéns. Obrigado. Obrigada, Boa noite a Lívia. todos. Boa noite, pessoal. boa noite, Gente, boa noite. espero noite, você Lívia. semana que Obrigado. Boa vem. aula. Boa Parabéns. noite, foi muito bom. Muito obrigada pela Gratidão. participação. Gostei muito. Obrigado. Boa Muito noite a legal. Boa noite a todos. todos. E até a Boa próxima noite. quarta, se É, Deus boa quiser. Tchau. noite. Quarta que vem continua. Tá Isso. bom. Próximo capítulo. Muito boa aula. Sim. Gratidão. Parabéns. Gratidão, Angélica. Uhum.